Saudações, bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no canal do YouTube. Vou falar um pouquinho hoje com vocês a respeito de divisão de polinômios, tá? Bom, geralmente quando a gente faz uma divisão, a maneira correta de se pensar é essa aqui. Por exemplo, eu vou fazer aqui 9 dividido por 5, certo? Então, eu posso pensar qual número vezes 5 dá 9 ou chega próximo de 9. No caso, é o 1, tá? 1 vezes 5 dá 5. E aí, fazemos aqui a subtração. 9 menos 5, 4. Neste caso aqui, não é mais possível continuar a divisão. É claro que eu estou pensando em números inteiros, tá? A ideia não é você acrescentar o zero, a vírgula e dar continuidade na divisão. Esse aqui é o processo, é o algoritmo da divisão. É o método que nós iremos chamar aqui de método da chave. Então, o processo de divisão aqui segue na mesma linha de raciocínio desse, tá? Por exemplo, também, se fosse ao contrário, 5 dividido por 9, pensando em números inteiros, não é possível efetuar essa divisão, pois 5 é menor do que 9. Então, aqui no caso, eu tenho dois polinômios, o p de x e o h de x. O grau do polinômio p de x é 2, x². O grau do polinômio h de x é 1. Então, é possível efetuar a divisão porque o grau de p de x é maior do que o grau de h de x. Se fosse ao contrário, eu já não conseguiria efetuar a divisão, tá? Então, a primeira coisa que se deve observar ao dividir polinômios é se o grau de quem será dividido é maior ou, no mínimo, igual ao grau do cara que vai dentro da chave aqui, certo? Então, vou montar aqui o algoritmo da divisão. Eu vou pegar o p de x, que é x² mais 4x mais 3. Utilizando o método da chave, aqui dentro eu vou escrever o polinômio h de x, que é x mais 1. E aí, vou começar assim, ó. X² dividido por x dá x, certo? Aqui, eu sempre vou pensar que eu tenho sinal de menos, tá? É o algoritmo aqui do método da chave. A gente não fez 1 vezes 5 e dá 5? Coloca a resposta aqui. Então, aqui é a mesma coisa. Eu vou pegar o x e multiplicar por x mais 1. Então, eu vou pensar assim, ó, x vezes x dá x². X vezes 1 dá x. Por que eu coloquei menos aqui? Por causa desse menos, certo? Vamos lá. Ó. X vezes x dá x², beleza? Então, menos aqui. X vezes 1 dá x, só que eu não vou colocar o x positivo aqui, tem o menos aqui, certo? Então, eu posso pensar até na regra de sinal. Negativo com a resposta daqui que foi positiva, fica negativo. E aí, eu vou fazer a subtração aqui, ó. x² menos x² dá 0. Não vou colocar o 0 aqui. E 4 menos 1 dá 3 e eu conservo o x, certo? Sobrou 3 aqui. O que eu faço com esse cara? A gente desce ele. Se ele fosse negativo, continuaria negativo. E aí o processo é o mesmo. 3x dividido por x. Aqui é positivo, certo? Então, fica mais, ó, 3x dividido por x dá 3. Observe que eu pego o cara daqui, divido pelo cara que está dentro da chave, e a resposta eu coloco aqui, ou seja, é o quociente. Eu gosto de sempre colocar o sinal de menos aqui, até por uma questão de orientação, tá? Então, agora eu tenho que pegar esse 3 e fazer vezes x. 3 vezes x dá 3x.
certo? 3 vezes 1 dá 3, positivo, só que aqui é negativo, não é? Então, fica menos 3. Observe que são dois números opostos, né? 3x mais 3x, que vai cancelar, dá 0, que é o nosso resto, beleza? Então, eu posso falar que a divisão de x ao quadrado mais 4x mais 3 por x mais 1 é igual a x mais 3, tá bom? Que é o nosso quociente, beleza? Se eu quiser, eu também posso escrever assim, ó, x quadrado como resposta, tá? X quadrado mais 4x mais 3 é igual x mais 3 vezes x mais 1 mais 0, certo? X mais 3 dentro do parênteses vezes x mais 1 mais 0. Ou seja, o quociente vezes o divisor mais o resto que gera esse polinômio. Se você aplicar a distributiva, vai chegar nessa resposta. Então é isso aí. Valeu!